Oiê! Começando mais um vídeo aqui do canal, meu nome é Raquel Reis e hoje eu vou fazer um tour com vocês pela minha penteadeira. Se eu não me engano, o último tour que eu gravei foi em 2019, acho que foi. Então eu até cheguei a gravar alguns vídeos mostrando quando eu coloquei o tampo, quando eu coloquei os LEDs, os puxadores, e aí eu fiquei devendo o tour pela penteadeira já com todas as minhas maquiagens dentro. Então eu resolvi trazer esse vídeo aqui pra vocês e eu espero que vocês gostem. Então vamos começar? Então começando, ela tem 1,60 de comprimento e nessa moldura do espelho tem 16 spots de LED. Então são 8 LEDs frio, né, luz fria, que é a branca, e 8 LEDs de luz quente, que é a amarela. Então ela acende ali na lateral, tem um fio passando aqui porque eu ligo ela na tomada que tem aqui no cantinho. E ela tem, se eu não me engano, 50 centímetros de profundidade. Eu tirei esse modelo de penteadeira da internet, de um modelo que vendia online, e pedi para o marceneiro fazer sob medida. A profundidade eu pedi para ele aumentar, porque na penteadeira anterior que eu tinha um problema de espaço, porque eu coloco a ring light aqui e o espelho na frente e ainda preciso de um espaço aqui na frente do espelho para apoiar as minhas maquiagens para poder gravar. Então na outra penteadeira não tinha esse espaço, por isso que eu solicitei que o marceneiro colocasse mais, não sei se foram 5 ou 10 centímetros a mais de profundidade. Ela tem 5 gavetas que eu já vou mostrar pra vocês por fora e por dentro. O que eu guardo. Assim, na época, até nos vídeos que eu mostrei, né, a penteadeira assim que ela chegou, eu fiquei muito satisfeita com o serviço. Hoje em dia eu já não recomendaria, por quê? Só a estrutura da penteadeira, ela é suspensa, vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Ela é uma penteadeira suspensa. E só a estrutura dela vazia, sem nada dentro, já é pesada. Então a primeira pergunta que eu fiz foi se suportava peso, porque eu ia colocar muita maquiagem dentro e ela só vazia já era pesada. E como é uma penteadeira suspensa, a minha preocupação são as minhas coelhas que ficam aqui soltas no meu quarto. Enfim, com o tempo e com o peso, por ela ser muito profunda, ela começou a ceder pra frente. Então, eu vou mostrar pra vocês, meu pai acabou tendo que colocar 2 escoras de madeira pra não cair em cima das coelhas, que era a minha preocupação. E na época, o profissional me garantiu que não ia ter problema nenhum. Só que eu vou mostrar ali um vão que começou a ficar na lateral, porque ela tava descolando da parede. Então, hoje em dia eu já não recomendaria os serviços. Veio só a estrutura em MDF, eu escolhi com um MDF branco, ele não é fosco. E o tampo eu mandei cortar, né, do tamanho da penteadeira, eu comprei, mandei fazer. Já veio com o espelho junto com a estrutura da marcenaria. Os spots de LED foi o meu pai que instalou, eu comprei no Mercado Livre. Inclusive eu comprei até lâmpadas a mais, por caso de precisar repor. E aí eu vou ligar para vocês verem como fica. Aqui estão só com os LEDs brancos acesos, que é a luz fria. Então ela tende a ser bem mais clara. Agora só os LEDs quentes, né, que é a luz amarela acesa, que dá esse ar assim mais aconchegante. E agora com as duas misturadas e intercaladas em toda a moldura. Assim, era um sonho que eu tinha, ter uma penteadeira grande, que eu tivesse bastante espaço para colocar as minhas maquiagens. Hoje em dia eu não sei se eu teria uma penteadeira tão grande assim, porque além de ocupar muito espaço no meu quarto, que não é muito grande, essa estrutura, porque como eu falei, eu tirei esse modelo da internet. Eu cheguei a medir, né, com a fita, com a trena, como ficaria, mas eu não tinha ideia de que era tão grande, principalmente essa moldura do espelho. Então ficou um espelho enorme e acabou que quando eu fico sentada aqui no meio da penteadeira,
os LEDs não iluminam tanto porque eles estão muito afastados da onde eu fico. Então por isso que eu tenho a necessidade de usar a ring light que fica com uma iluminação direta no meu rosto. Enfim, eu gosto muito dela. Passava muito mais tempo aqui do que eu passo hoje em dia, até porque hoje em dia minha maquiagem é bem mais básica. Então é um sonho realizado, eu acho ela muito bonita. Se você também tem esse sonho, para você ir atrás e realizar o seu sonho, porque compensa muito. Claro que com o tempo os gostos e as preferências vão mudando, é natural. Mas eu acho ela lindíssima. Vamos continuar. Então ela tem 5 gavetas, 2 em cada lateral e uma grande no meio. Esses puxadores, eu me inspirei no puxador da penteadeira antiga da Mari Maria. Também comprei no Mercado Livre. Então o puxador ele é assim. Ele lembra um diamante. E a base dele é prateado, que é para combinar com os detalhes do meu guarda-roupa, que também ele é branco, com detalhes prateados. É bem bonito esse puxador. A altura eu pedi para eles instalarem de acordo com a altura da cadeira que eu tenho, que é uma cadeira normal, simples de escritório. Essas capinhas de pelúcia foi minha mãe que fez, então quando ela tá totalmente abaixada eu consigo enfiar embaixo aqui no cantinho, tá vendo? Onde ficam as 2 gavetas menores. Ou também colocando a cadeira o mais alto possível, eu ainda consigo sentar aqui na parte do meio, que ainda tem espaço para minha perna, que é como eu costumo usar quando eu gravo algum vídeo de maquiagem. Agora eu vou mostrar o que tem nas gavetas da esquerda. Nessa gaveta de baixo eu guardo coisas de cabelo, escova, chapinha, babyliss, alguns pentes eu deixo aqui. E nessa caixinha eu guardo coisas que eu uso para gravar. Microfone, tripé, carregador de celular, outro tripé, então eu guardo nessa caixinha, fica mais à mão. Na de cima é onde eu deixo as minhas bijuterias. Quem aí assistiu o vídeo de comprinhas da Shein, lembra dos organizadores que eu comprei lá. Mesmo assim não couberam todas as minhas bijus, então eu ainda guardo algumas em caixinhas assim de papelão. Mas eu gosto delas todas organizadinhas. Esse é o organizador primeiro que eu comprei, né? O mais antigo. Ainda tem esse aqui de plástico, então tem bastante coisa. Aqui na lateral eu guardo coisas de cabelo. Então, o que eu pretendo fazer? A minha vontade é de fazer um fundo falso nessa gaveta para eu conseguir organizar melhor as bijus e ter mais espaço, porque como é uma gaveta funda, dá muito bem para colocar um fundo falso e poder empurrar e puxar a hora que eu quiser e deixar tudo mais organizadinho. Agora, nas gavetas laterais, dá inclusive para ver uma das escoras que o meu pai colocou, porque estava cedendo peso para frente. Nessa gaveta de baixo eu deixo um paninho para sempre limpar e higienizar os meus pincéis. E aqui fica basicamente ficam as minhas paletas. Então tem bastante paletinha. Paleta de pó, de sombras. As paletas aqui, pequenininhas. É quase um quebra-cabeça. Tem que achar tudo direitinho. Aqui também tem várias paletinhas que são menorzinhas, então eu deixo tudo aqui. Todas aqui deitadinhas. E outras paletas menores eu deixo aqui no cantinho. Então fica tudo assim, organizado. Um espelhinho de mão. Na gaveta de cima é mais a parte de skincare.
Aqui eu deixo algumas esponjinhas que eu uso no dia a dia, hidratantes. Essa caixinha é daqueles padzinhos de algodão, quadradinho. Alguns sérums que eu costumo usar. Protetor solar. Máscara esfoliante. Mais hidratante. E aqui tem uma caixinha, não dá pra vocês verem, mas aqui no cantinho tem uma caixinha de acrílico. Essa caixinha de acrílico eu guardo lip balms e pinças. Pinça, tesourinha, fica tudo aqui organizadinho. Então essa parte aqui também tem umas máscaras faciais de skincare, então fica tudo organizadinho. Inclusive eu vou deixar passando também um takezinho, porque não tá tudo aqui que eu tenho. Eu ainda guardo algumas coisas que eu não uso com tanta frequência dentro do meu guarda-roupa. Agora a gaveta maior. As gavetas são bem profundas, é uma coisa que eu gosto muito nelas. Então atrás eu costumo colocar as coisas que eu não uso com tanta frequência. Kitzinho pra aquelas maquiagens de Halloween, né? De cicatriz e tal. Esses tubos de pintura, de glitter, que eu também não uso tanto. Alguns pós, mais pó banana. Mais pozinho translúcido. Aqui tem um acrílico com mais pads de algodão. Caixas de cílios. Tem aqui. Tenho um ventiladorzinho manual, mas eu tenho um elétrico também. Aqui, nessa parte da lateral, eu coloco os meus batons em bala, que já não são a maioria do que eu tenho, já não é a maioria, né? E os líquidos, que são os que eu mais tenho. Então eu tento organizar por cor, então aqui roxo, vermelho, os rosinhas, fica tudo aqui. E os nudes, que é a maioria, fica tudo aqui. Nessa caixinha, nesse acrílico aqui de trás, que eu acho que não dá pra vocês verem, tá escondidinho. Eu deixo glitter e pigmento e a cola, também pra glitter. Nessa outra caixinha, também não sei se dá pra ver, eu acho que eu vou chegar mais perto. Acho que assim dá pra ver melhor. Então, aqui ficam os batons, como eu mostrei. Bala e líquidos. Essa parte aqui ficam os lip tints, colas para cílios, delineadores líquido, diluidor de maquiagem. Tem o clown aqui e aqui são os delineadores em gel preto. Paletinha de sobrancelha, eu também hoje em dia quase não uso mais a lapiseira. Tem até gel para sobrancelha também, quase não uso, mas fica tudo aqui. Curvex e máscaras de cílios, todas aqui. Apontador. Nessa parte desse acrílico que eu comprei na Shein também, queria até comprar outro pra colocar esses aqui, mas tem que ser um mais largo. Eu deixo os blushes, bronzer, pó compacto, outros blushes. Então eu deixo aqui os que eu mais uso. Mais pó translúcido, esses são os que eu mais uso. Isso aqui é microporo, também faz muito tempo que eu não uso. Iluminador em pó. Esse aqui também é outro iluminador em pó. Essa aqui é uma sombra solitária, que é uma coisa que eu quase não tenho, é sombra solitária. Mas essa aqui é da NYX. E é um preto, eu nunca vi um preto mais preto que essa sombra. Então, por isso que eu não me desfaço dela. Muito boa. Aqui ficam os corretivos, que hoje em dia é o que eu mais uso. Uso, inclusive, mais do que as bases. Então, tem vários corretivos aqui. E ainda tem mais na gavetinha de acrílico que eu vou mostrar pra vocês. Nessa parte ficam as bases, que eu confesso que eu tenho dado uma aposentada nelas. Como eu disse, eu tenho usado mais corretivo pro dia a dia.
bases líquidas, primer. Aqui tem outras bases, mais primers também. Tenho um blush líquido, inclusive tem um outro aqui também, que é blush. E corretores de tom. E nessa gaveta é isso. É o que eu uso no dia a dia, então por isso que eu deixo nessa gaveta maior, que é o que eu tenho fácil acesso. E na parte de cima da bancada, eu tenho um porta-retratos com os meus coelhos, inclusive os meus coelhinhos que já morreram. Então ficam todos aqui. Aqui eu tenho um potinho com discos de algodão, que eu uso sempre para tirar a maquiagem. Essa bandejinha que imita mármore é de MDF, eu comprei no Amigão faz pouco tempo. Tem esses... eu não lembro onde comprei, eu acho que se eu não me engano foi no Amigão também. Esses cubinhos decorativos, tem a hashtag e o arroba. E aqui ficam alguns dos meus pincéis, não são todos, porque eu amo pincel. Pincel pra mim, pincel e esponjinha nunca é demais. Então aqui é só uma parte dos meus pincéis, que são os que eu mais uso no dia a dia. Mas eu tenho muitos outros pincéis que ficam guardados e eu costumo guardar para quando eu tenho atendimento, que de vez em quando eu faço maquiagem profissional. Não é sempre, não é o meu trabalho, não é a minha profissão. Mas eu costumo fazer, sempre que aparece uma cliente, eu atendo em domicílio. Do lado de cá, tem o meu espelhinho. Ele funciona a pilha, ele tem um LED na moldura dele toda, mas eu tirei porque ele não ficava muito tempo, descarregava rápido, então pra mim não vale a pena, e como eu uso a ring light, então não acabei tirando a pilha e uso só o espelho. Mas eu quero muito aquele espelho... fica escuro. Eu quero muito aquele espelho dupla face que tem um lado que amplia, né? Faz muita falta, principalmente na hora de limpar a sobrancelha. Então aqui eu tenho outro potinho de lata, onde eu guardo cotonetes e bolinha de algodão. Aqui eu costumo deixar os produtos que eu uso no dia a dia. Então tem água micelar, tem a base da 3 hours later. Gente, da Shein, que eu comprei há pouco tempo, fiz resenha pra vocês aqui no canal. Se você não assistiu, eu vou deixar linkado nos cards. Tem essa base da Boca Rosa, a antiga. Eu deixo ela aqui em cima porque eu não consegui usar com o pump dela não funcionava. Eu fui uma das sorteadas que o pump não funcionou, não subia, não saía a base de jeito nenhum. Então eu tive que abrir, porque a base é boa, eu gosto. Então eu tive que abrir para poder usar a base direto do tubinho. Então, como é muito difícil de tirar essa tampa, eu deixo só encaixadinha e deixo ela aqui em pé, porque se eu colocar na gaveta vai vazar. Tenho esse gaveteiro aqui de acrílico. Eu tô atrás de um outro, só o gaveteiro, mas eu não acho. Eu só acho o gaveteiro com essa parte de cima de batom. Mas eu queria só as gavetinhas do mesmo tamanho para colocar aqui embaixo e subir, né? Então aqui nessa gavetinha tem mais corretivos, que eu uso muito. Faço estoque de corretivos. E aqui tem delineadores coloridos. Delineador colorido, com glitter, aquele BT Velvet da Bruna Tavares, sombra também líquida da Playboy. Então fica aqui, eu quase não uso. Aí deixo aqui exposto os meus batons em bala da MAC, que não são muitos, mas eu deixo aqui. Aqui ficam os lápis de olho, lápis de boca, delineadores em caneta, fica tudo aqui. Tem mais delineador líquido, também fica aqui. Sérum, tem mais sérums aqui. Tônico, outro sérum. Esse aqui é um gel anti-oleosidade, bruma. Tem esses glosses que eu deixo em pé porque, ó, não sei se dá pra ver, eles ficam vazando, que são da Max Love. Então eu deixo eles em pezinho aqui pra não vazar.
Agora subiu minha mão. Lip oil. A minha boca fica muito ressecada, por mais que eu beba muita água, ela continua ressecada, então eu tenho que usar sempre ou um lip balm, ou manteiga de cacau, ou um óleozinho pra sempre manter hidratado. O outro lip balm. E aqui é isso. E aqui tem um mini altarzinho, né? Que tem a Nossa Senhora Aparecida e essa Nossa Senhora que lembra Murano, se eu não me engano. Não é, né? Mas lembra. E aqui tem 2 coelhinhos que eu ganhei, um do meu padrinho, outro da minha... Acho que foi minha amiga Sara que me deu, não lembro. Então a gente fala que eles representam os meus coelhos que já morreram, né? O JP e a Chanel, que era pretinha. E aqui embaixo, como eu falei que ia mostrar, tem outra escora que meu pai colocou. A do outro lado eu já mostrei. Aqui embaixo fica a casinha das minhas coelhas, foi meu pai que fez essa casinha. E a primeira escora que meu pai botou, ele tinha colocado aqui, só que me atrapalhava, porque de tempos em tempos eu puxo essa caixinha das meninas, que ela abre aqui em cima. Então eu puxo pra limpar ali dentro, então a escora aqui me atrapalhava, e então ele resolveu colocar no chão. Claro que elas amam, né, porque elas vivem roendo essa madeirinha aqui da escora. Aqui nesse cesto eu deixo uns panos pra elas, às vezes eu coloco embaixo do banheirinho delas. Uma lixeirinha, isso aqui foi minha mãe que fez, com um plástico, acho que é plástico, acho que ela cortou um galão, se eu não me engano, e colocou isso aqui, ficou bonitinho. E aqui atrás eu deixo a ração das meninas. E aqui embaixo fica o feno delas, que elas fazem uma zona, mas casa com pet é assim mesmo, não tem jeito. Deixa eu até mostrar elas pra vocês. Então as meninas, a minha preocupação da penteadeira cair é porque elas ficam bem aqui embaixo, tá vendo? Então fica a Kiara, que é a fofinha, mais gordinha, e a Nala, que é a menorzinha. São os meus amorzinhos, fica aqui no tapetinho e fazem a baguncinha delas, né? Então esse foi o tour pela minha penteadeira. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha matado um pouco a curiosidade de vocês. Como eu falei antes, essa penteadeira era um sonho pra mim. Então eu tenho sim, eu gosto dela. Claro que eu fiquei chateada pelas questões, né, de marcenaria e de estrutura, mas ela é muito linda, né? Ela é muito fofa. Então eu gosto muito. Tem um espaço muito bom, que eu consigo armazenar a maior parte das minhas maquiagens. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se é nova por aqui, seja muito bem-vinda. Aproveita e já se inscreva no canal, ativa o sininho e a gente se vê num próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês. Um beijo. Tchau!